Olha só, pessoal. A gente vai começar agora a Lei 13.869, tá? É a lei do abuso de autoridade, ok? Uma lei bem recente, pessoal, ó, 2019, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, ok? Eu vou te passar bem direitinho aqui, ponto a ponto, tá? O que a gente tem que saber primeiro nessa lei, pessoal? Primeiro saber quem que é essa autoridade. Pessoal, a própria lei diz pra gente que a autoridade pode ser da administração direta, pode ser da administração indireta, tá? Quem seria da administração direta, pessoal? A gente tem a União, Estado, DF e os municípios. Da indireta, a gente tem a fundação, a autarquia, a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, por exemplo, pessoal, ó, um cara que trabalha na PMPB, ele trabalha para quem? Para o Estado. O cara que trabalha na Caixa Econômica Federal trabalha para uma empresa pública. O cara que trabalha no Banco do Brasil trabalha para uma sociedade de economia mista. O cara que trabalha na Guarda Municipal, ele trabalha para quem? Para o município, tá? Então, por exemplo, o cara trabalha na Polícia Federal, trabalha para a União. Então, com isso, a gente percebe que a autoridade, como a própria lei já diz, ela diz assim, ó, pode ser um servidor ou não, tá? Então, para ser autoridade, não necessariamente tem que ser um servidor. Na verdade, pessoal, não tem que ser um servidor, tem que ser alguém que tenha um vínculo com a administração pública, que pode ser um vínculo com a administração direta, com a indireta, pode ser com o poder judiciário, executivo, legislativo, ok? A finalidade, pessoal, do crime de abuso de autoridade é essa daqui, ó. Prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda a finalidade só pode ser apenas por mero capricho ou uma satisfação pessoal, tá? Muito importante, pessoal, eu vejo demais em questão de prova isso aqui, ó, super simples. Só para você lembrar que se tiver uma divergência, pessoal, entre interpretação da lei de dois juízes diferentes, embargadores, essa divergência não é abuso de autoridade, tá, pessoal? Ó, essa diferença não é abuso de autoridade, tá? As questões cobram muito isso. Pergunta se essa divergência é um crime de abuso. Não. Divergência na interpretação da lei não é crime de abuso de autoridade. Aqui, pessoal, ele vai dizer pra gente quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Como eu te falei anteriormente, é quem está na direta ou na indireta, é quem está no poder executivo, judiciário, legislativo, quem está da União, Estado, DF, município, territórios. É o que fala pra gente, ó. Ele pode ser servidor ou não, ele pode ser da direta ou da indireta, ou da fundacional, que seria uma espécie de indireta. Ele pode ser da União, Estado, DF, município e território. Perceba, pessoal, que basicamente a autoridade para essa lei de autoridade é qualquer pessoa que tenha um vínculo com a administração pública, tá? Mesmo que não seja servidor, porque a lei deixa muito claro, servidor ou não servidor, tá, pessoal? Não precisa necessariamente ser um servidor, pode não ser um servidor. E a lei não limita só a isso, ó. A lei diz que além desses que ela falou, esses aqui também ainda são autoridades, como servidor público ou militares, a galera que trabalha no poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, quem está lá no MP e quem está lá no Tribunal de Contas ou no Conselho de Contas. Então, além desses, nós temos todos esses que são também autoridades. A lei vai falar que, mesmo que a pessoa exerça a sua função de forma transitória ou sem remuneração, ainda é uma autoridade. Então, o que é que significa, ó, pessoal? A autoridade ela pode ser transitória ou não, ela pode ser remunerada ou não, ela pode ser civil ou militar.
certo? Então, por exemplo, o cara que está lá sendo voluntário no júri, ele é uma autoridade. Apesar que ele é transitório, apesar que ele é sem remuneração, mas ele assim é uma autoridade. Você que um dia foi mesário, mesário também, ele é temporário, ele é não remunerado, ele é um civil. Naquele momento que ele é mesário, ele é uma autoridade. Pessoal, todo crime de abuso de autoridade, ele é uma ação pública incondicionada, ok? Todo crime de abuso de autoridade é uma ação penal pública incondicionada. Professor, cabe uma ação privada, cabe como exceção, pessoal. Qual é a exceção? Será admitida a ação privada se a ação penal pública incondicionada não foi intentada no prazo legal para o MP. Então vamos supor que o MP ele perdeu o prazo de entrada dessa ação pública incondicionada. Aí nesse caso, se o MP perdeu o prazo, aí cabe uma ação privada. E a ação privada tem 6 meses para acontecer, pessoal. É o que fala aqui, ó. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Vamos ver mais. Esse artigo e o próximo são os mais importantes que eu acho, tá, pessoal? Porque a prova pode fazer uma diferenciação. Como é essa diferenciação, professor? Olha só. Aqui, pessoal, a gente vai falar dos efeitos da condenação, ok? Ou seja, o rapazinho aqui ele já foi condenado. Em tese, ele já vai estar lá sentenciado à prisão, tá? E além da prisão, quais são os efeitos que essa condenação traz para essa autoridade, né? Esse agente público, que pode ser servidor ou não. Pessoal, nós temos aqui 3 possibilidades, tá? Elas podem ser usadas pelo juiz de forma isolada ou elas podem ser usadas de forma cumulativa. Qual seria a primeira? Indenização à vítima. A segunda seria a demissão. Ficou parecendo um B, né? A demissão. E a terceira seria a inabilitação, tá? Então a primeira, ó, indenizar o dano. A segunda, a inabilitação de um período de 1 a 5 anos. E por último, a perda. Mas eu quero que você tenha cuidado aqui, ó. Deixa eu te explicar. A gente tem um efeito, a indenização. A gente tem outro efeito, a inabilitação, que ela vai de 1 a 5 anos. E a gente tem o terceiro, que seria a perda do cargo, ok? Pessoal, esse aqui o juiz já aplica, mesmo que seja para o réu primário. Agora, esses dois aqui, pessoal, essas duas situações só podem acontecer se for, se o autor, né, ele for reiteradamente, né, se ele for repetitivamente, se ele tiver acontecido pelo menos 2 vezes o crime de abuso, ou seja, ele é reincidente, tá? Professor, essa reincidência é em qualquer crime, por exemplo, se ele cometeu um roubo mais um crime de abuso, ele é reincidente? Não, pessoal, porque a lei fala que essa reincidência, ela tem que ser uma reincidência que a gente chama de específica, ou seja, tem que ter cometido 2 vezes crime de abuso, tá certo? É o que fala aqui pra gente, ó. Os efeitos previstos no 2 e no 3, qual é o 2? Inabilitação, qual é o 3? A perda do cargo. Elas só podem acontecer se houver uma reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, essas duas situações, a questão vai ter que afirmar que o autor é reincidente em abuso. Já esse artigo 5º, a gente fala, pessoal, de uma substituição da pena.
Essa pena de cadeia, que a gente vai ver daqui a pouco, e todos os crimes aqui de abuso, a pena deles é uma pena de detenção. Então, essa pena de detenção, o juiz pode trocar, substituir. Em vez de colocar esse autor preso, ele pode obrigá-lo a fazer uma ou as duas situações que são essas abaixo. Então, a gente tem a primeira de... Deixa eu apagar aqui. A gente tem a primeira situação de prestação de serviço à comunidade. E a segunda, a gente tem uma suspensão do trabalho, pessoal. Essa suspensão tem um prazo de 1 a 6 meses, tá? E essa suspensão, pessoal, ele fica sem remuneração. Até porque se recebesse remuneração, né? Não era uma suspensão, seria aí umas férias, uma licença, tá? Então lembra que a suspensão, ela dá de 1 a 6 meses e ela é sem nenhum tipo de remuneração. Isso é uma substituição, tá, pessoal? Pode substituir por prestação de serviço à comunidade, como pode substituir por uma suspensão do trabalho. Essa suspensão tem uma variação mínima de 1 e no máximo de 6 meses e ela é sem nenhum tipo de remuneração. Aqui, pessoal, vai falar para gente que o autor desse crime ele pode responder na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal, ok? As esferas, pessoal, elas são independentes entre si. Ou seja, vamos supor que ele está respondendo aqui um PAD, um processo administrativo disciplinar. Esse PAD não precisa esperar que o autor seja inocentado ou culpado dentro da esfera penal para dar o resultado dela, porque elas são independentes, ok? Ó, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da penal. E agora, pessoal, a gente entra nos crimes, os crimes propriamente ditos, tá? A gente já viu quem é a autoridade, a gente já viu quais são os efeitos, quais são as formas de substituição da pena, a gente viu que as esferas são independentes, penal, civil, administrativa. E agora, para fechar essa lei, a gente está vendo agora quais são os crimes propriamente ditos, quais são os crimes de abuso que esse autor pode cometer. Comete crime de abuso, pessoal, aquele que decretar uma medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A gente tem, pessoal, no Brasil, duas hipóteses legais de prisão, né? A gente pode ter a prisão em flagrante e a gente pode ter a prisão através de um mandado, tá? Se acontecer uma decretação de uma prisão fora as formalidades legais, aquele que decretou vai responder pelo crime de abuso de autoridade. Esses três crimes aqui, pessoal, eles são voltados a quando o autor é o juiz. Por quê? Porque diz que aquele que deixa de relaxar a prisão quando ela foi legal responde pelo crime de abuso. Segundo, aquele juiz que deixa de substituir uma prisão preventiva por uma medida cautelar menos danosa quando possível, também responde pelo crime de abuso. E por último, aquele juiz que não libera o habeas corpus quando deveria liberar, também responde pelo crime de abuso. Outra situação, pessoal, ó, decretar a condução coercitiva de uma testemunha ou de um investigado quando for manifestadamente descabida ou quando tiver sem prévia intimação de comparecimento em juízo. Então, quando alguém, um agente público, leva de forma obrigatória, né, coercitiva é obrigatória, uma testemunha ou um investigado, quando for desnecessário, quando não tiver intimação para isso, responde pelo crime de abuso. Esse aqui também as provas adoram, pessoal. Ó, deixar de forma injustificada de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Então, vamos pensar. A Polícia Militar faz uma prisão em flagrante, leva para a Polícia Civil e o delegado da Polícia Civil ele vai avisar o juiz.
Aí, para avisar esse juiz, ele tem que comunicar essa prisão dentro do prazo legal. Se ele deixa de comunicar, esse delegado que deixou de comunicar responde pelo crime de abuso. Agora, se ele deixou de comunicar e justificou o porquê, aí não há o que se falar em crime de abuso, tá? Vamos lá. Outro crime, né? Deixar de comunicar imediatamente a execução da prisão temporária. Então, tem que comunicar quando acontecer a prisão temporária ou uma preventiva. Deixar de comunicar imediatamente uma prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, deixar de comunicar a quem? A família ou a uma pessoa que ela indicar. Também responde pelo crime de abuso de autoridade. E, pessoal, ao preso tem que ser enviado a ele, tem que ser dado a ele um negocinho que a gente chama de nota de culpa. O prazo para entregar essa nota de culpa, 24 horas, tá? Aquele que deixar de entregar no prazo de 24 horas a nota de culpa, também responde pelo crime de abuso de autoridade. E aquele que prolonga a prisão dele por um tempo maior do que o que a lei determina, responde também pelo crime de abuso de autoridade. A gente tem o artigo 13, que na época ficou bem falado, porque envolve diretamente interesses de quem tem programa jornalístico, onde mostrava ali a pessoa sendo presa, a pessoa sendo algemada, a pessoa na delegacia. Aí hoje fica mais problemática essa situação. Por quê? Porque aquele que constrangeu o preso ou um detento, mediante violência ou grave ameaça, ou redução de sua capacidade de resistência, a que exibir aquele preso, o seu corpo ou parte dele, à curiosidade pública, se eu pegar aquele preso, submeter a uma situação vexatória ou um constrangimento que a lei não autoriza, e se eu obrigar aquele preso a produzir provas contra si mesmo ou contra terceiros, também é crime de abuso de autoridade. Então eu não posso exibir um preso, o corpo ou parte do corpo, para a população, para a curiosidade pública. Eu não posso submeter aquele preso a uma situação de vexame ou de constrangimento que a lei não autoriza. E eu não posso obrigar aquele preso a produzir uma prova contra ele mesmo ou contra um terceiro, tá? Também, pessoal, se eu constranger a depor, né, a ser uma testemunha, por exemplo, sob a ameaça de prisão, uma pessoa que, em razão da sua função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar o seu segredo. Então, por exemplo, um médico, um advogado, um pastor, um padre, um psicólogo. Então, essas pessoas, de acordo com a sua função, ministério, ofício ou profissão, elas têm que guardar sigilo da informação. Se elas forem ameaçadas de prisão para que elas sejam testemunhas, aquele que ameaçou responde pelo crime de abuso de autoridade. Deixa eu ver outra. Essa aqui também, ó. Aquele que deixa de se identificar ao preso responde pelo crime de abuso de autoridade, ó. Deixar de identificar-se ou identificar-se de modo errado, né? Falso, ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção. Então, por exemplo, o delegado chega e se apresenta como escrivão ao preso. Pronto. Já responde crime de abuso de autoridade, porque ele falseou, ele identificou-se falsamente aquele preso. Pessoal, se eu submeter um preso a um interrogatório durante o período noturno, de repouso noturno, isso é crime de abuso de autoridade, tá? Agora, se essa prisão foi em flagrante, aí já não é mais crime de abuso de autoridade. Ou, se esse preso, juntamente com o seu advogado, ele quiser ser escutado durante o período da noite, então não há o que se falar de crime de abuso de autoridade. Então, nesse caso, a gente tem duas situações. Um preso, ele não pode ser escutado durante o período de repouso noturno, porque isso seria abuso de autoridade. A não ser que, duas hipóteses, se o preso foi preso em flagrante, ou se ele, assistido do seu advogado, aceitar
responder as perguntas durante o período noturno. Outra coisa que é crime de abuso, ó, se eu impedir sem uma justa causa que o preso tenha a sua entrevista reservada com o seu advogado. Sem justa causa, pessoal. Se eu não der nenhum motivo, nenhuma satisfação. Claro, se tiver uma satisfação, um motivo, que eu posso alegar, aí não é crime de abuso de autoridade. Outro crime, pessoal, ó. Dentro das celas eu tenho que manter mulher com mulher, homem com homem. Se eu mantiver na mesma cela presos de ambos os sexos, eu respondo pelo crime de abuso. Ó. Manter presos de ambos os sexos nas mesmas celas, né? Na mesma cela no espaço de confinamento. Então, na cela é mulher com mulher, homem com homem, para não responder por crime de abuso. Vamos para mais um. Constranger sob violência ou grave ameaça um funcionário ou um empregado de instituição hospitalar, sendo ela pública ou privada, a admitir para tratamento uma pessoa que já morreu. Para quê? Para alterar o local do crime e o momento do crime, prejudicando a apuração dos fatos. Então, aquele que leva um morto para um hospital, aquela autoridade, né? Que leva um morto para o hospital e constrange, que obriga, que é violento com o funcionário do hospital, público ou particular, para receber aquele morto como se ele tivesse vivo, responde pelo crime de abuso. Deixa eu ver o outro. Esse aqui também, já vi. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor, né, contra alguém sem nenhum indício da prática do crime ou prática funcional ou infração administrativa. Ou seja, abrir um processo ou um procedimento contra um agente público sem ter nada contra ele. Então, responde pelo crime de abuso. Aquele que divulga gravação ou um pedaço dessa gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra, também responde pelo crime de abuso de autoridade. Da mesma forma, aquele que presta informação falsa sobre um procedimento, seja ele judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim, né, com a finalidade de prejudicar o interesse de investigado. Outro, aquele que dá início a um processo civil, penal administrativo, sem justa causa fundamentada, ou abre um processo contra alguém que sabe que é inocente, mas mesmo assim abre. Deixa eu ver outro. E o último, que é o 38, aquele que antecipar o responsável pelas investigações por um meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluída as apurações e de formalizadas as acusações. Então, o cara, antes de apurar tudo, antes de formalizar a acusação, ele já usa os meios de comunicação ou a rede social para dizer que aquele cara é culpado, ou seja, ele vai antecipar o responsável por aquela situação sem nem existir aquela situação ainda. Com isso, pessoal, finalizamos a lei de abuso de autoridade, uma vista rápida, pontual. Foi em cima daquilo que cai nas questões, eu fui em cima daquilo que vai resolver a tua vida no teu concurso. Se possível, rever essa aula mais uma vez, anota essas particularidades que eu falei, lê a lei 1 a 2 vezes e você vai ver que vai ser impossível você conseguir errar questões nos teus simulados, nos teus exercícios e principalmente no dia da tua prova. Tamo junto, moleque. Deus te abençoe profundamente.